Fala galera, ligada no Pick and Roll Brasil, mais um dia no basquete dos Jogos Olímpicos Rio 2016 foi para conta, quinto dia de competições e hoje tivemos Estados Unidos em dose dupla, grande destaque desse dia de quarta-feira. Vamos começar falando do basquete masculino e assim falar da seleção masculina dos Estados Unidos que sofreu muito para vencer a partida diante da Austrália. Jogo muito apertado e a gente hoje pôde ver que a seleção dos Estados Unidos pode ser muito forte, mas não é imbatível. Num dia certo, uma equipe, dentre as tantas equipes fortes que a gente tem nesse torneio olímpico, podem sim ganhar da seleção americana. O que a gente viu hoje foi uma seleção da Austrália muito determinada, muito aplicada na marcação e usando muito a questão física, um time muito físico, marca muito duro e com ataque muito organizado, time movimentando a bola no ataque, dificultando a ação defensiva dos norte-americanos e a possibilidade de saídas na transição. Todo mundo sabe que o time americano gosta, né, de um jogo acelerado, defesa, transição e ataque para começar a abrir diferença, desestabilizar o adversário e dar show. E o time australiano é um time que é marcado exatamente pela paciência, não só em cada posse de bola, mas a paciência na sua mentalidade de jogo. É um time que não se desestabiliza por grandes diferenças que o adversário abra, time que vai de posse em posse recuperando. Eu pude ver aqui uma partida contra a Argentina que a Austrália fez isso. A Argentina chegou a abrir 15 pontos ou 14 pontos, se eu não me engano, e a Austrália foi de pouquinho em pouquinho tirando essa diferença. É um time que joga de maneira consciente. A Austrália não se abalou com um bom início dos Estados Unidos pelas mãos do Carmelo Anthony, acertando 3 bolas de 3 consecutivas. Carmelo foi o grande nome dos Estados Unidos na partida, mas especialmente no primeiro tempo, quando todo o resto do time esteve muito mal. Muito mal, a bola não era distribuída, o time jogava isolando no ataque. E o Carmelo, com as suas bolas de 3, sua precisão nos torneios FIBA, o Carmelo domina a linha dos 3 pontos. E foi ele quem conseguiu segurar o time no jogo. A Austrália muito bem, Dellavedova com 9 assistências no primeiro tempo, o Andrew Bogut sendo muito acionado no ataque, usando toda a sua técnica para se desvencilhar da marcação, seja do DeMarcus Cousins, seja do DeAndre Jordan. Enfim, time australiano muito raçudo, Patty Mills aparecendo de maneira espetacular no ataque e a Austrália foi para o intervalo com uma vantagem de 5 pontos. No segundo tempo, a Austrália veio determinada, veio jogando defensivamente muito bem, mas o ataque australiano parou. E inexplicavelmente a Austrália começou a querer jogar em velocidade, transição, ataque rápido, apostar a corrida. Eu fiz até uma brincadeira, a grosso modo, falando que tinham substituído o treinador australiano pelo Mike D'Antoni no intervalo, porque a Austrália começou a jogar 7 seconds or less, chutava na primeira oportunidade que tinha, não cuidava a posse de bola e com a seleção de arremessos feita de maneira inadequada. A seleção americana começou a aproveitar a oportunidade de transição, começou a encurtar a primeira diferença e depois passou à frente. E aí a Austrália batalhou, tentou se manter no jogo de todas as maneiras. O Patty Mills seguiu acertando seus arremessos, terminou a partida com 30 pontos, mas os jogadores de garrafão não foram bem acionados. Matthew Dellavedova caiu muito no segundo tempo ofensivamente, mas a Austrália lutou, se esforçou até o fim, teve uma grande atuação. Só que o time americano tem muito talento, conseguiu acertar bola de 3 importantíssimas na reta final do jogo, com Kyrie Irving, que cresceu no segundo tempo, terminou com 19 pontos, e principalmente Carmelo Anthony sextinha na partida com 31 pontos, 9 bolas de 3 em 15 tentativas, e os Estados Unidos conseguiram a vitória por 98-88, a vitória que não reflete o que foi a partida, mas reflete a situação do time americano, que entrou achando que iria ganhar a qualquer momento e a Austrália provou que não e que o time americano não é imbatível. A Austrália dando aí aos outros times o caminho para tentar bater essa seleção americana. Grande atuação, os australianos estão de parabéns e mostraram a sua força. Tem agora 2 jogos teoricamente mais fáceis contra Venezuela e China e tem tudo para conseguir
a segunda colocação desse grupo para enfrentar o terceiro do grupo B. Outro jogaço que a gente viu nessa quarta-feira foi a partida entre França e Sérvia. Os franceses começando muito bem, principalmente na defesa. Nicolas Batum aparecendo bem no ataque, o Boris Diaw servindo muito bem os companheiros. Os franceses usam muito o Boris Diaw no ataque, de uma maneira até um pouco parecida como a que o Golden State Warriors usa o Draymond Green. O Diaw, um jogador grande, mas que tem uma capacidade de passe, uma visão de jogo, muita técnica. Seja no inside out, seja quando o Diaw vai para a cabeça e encontra um companheiro livre para arremesso. Enfim, a França utiliza muito bem isso e explorou isso no começo da partida. A França abriu uma grande diferença, 18-4 logo no começo. Só que a Sérvia é um time que já mostrou contra a Espanha que não desiste e vai para dentro, e vai buscar o jogo. Entendeu? Perdão, a Sérvia mostrou contra a Austrália, perdão. A Sérvia mostrou contra a Austrália que é um time que vai buscar o jogo, que não desiste. E conseguiu. O time trouxe do banco de reservas Bojan Bogdanovic, Milos Teodosic e o Raduljica no garrafão. Os três comandaram o time, vêm sendo os principais jogadores na Olimpíada. São reservas só no papel, porque eles pegam a maioria dos minutos na rotação e são os que mais contribuem. E foi crescendo e assumiu a liderança. O time da França no segundo tempo teve um apagão no ataque. Tony Parker esteve muito mal durante a partida inteira. O próprio Batum deixou de aparecer. E o Nando De Colo era o cara que carregava o ataque francês. Começou a crescer no jogo. É um jogador que é o cara para ter a bola embaixo do braço e resolver nesse time da França. É proporcionalmente o que o Manu Ginóbili é para a Argentina. Obviamente temos nomes muito mais consagrados, o próprio Tony Parker, o Nicolas Batum, mas um jogador com essa característica de bater para dentro e resolver é o Nando De Colo. E foi muito bem hoje, foi o cestinha do time francês. E a França com o De Colo conseguiu se recuperar. O ataque da Sérvia teve uma queda no último quarto e voltou para o jogo, encostou e faltando 30 segundos para o final, o Tony Parker acertou um arremesso lindo de 2 pontos para colocar a França em vantagem, 76-75. A Sérvia ainda tentou, teve 2 oportunidades, na última o tiro do Bogdanovic só deu aro de muito longe. França conseguiu uma grande vitória, um jogo que parecia perdido com o momento que a Sérvia teve já no segundo tempo. França agora indo para 2 vitórias, segue aí na briga pela terceira posição do grupo. Em segundo vai ser complicado, porque teria que vencer os Estados Unidos ou então torcer contra a Austrália em partidas teoricamente mais fáceis contra a China e Venezuela. De qualquer maneira, a França se recuperando aí, mostrando que ainda pode dar caldo nesse torneio. Mas Tony Parker, apesar da cesta da vitória, esteve muito mal e o Rudy Gobert voltou a não acrescentar nada no ataque. Na defesa apareceu bem em alguns momentos, mas também não é o jogador dominante que a gente vê com a camiseta do Utah Jazz. Preocupante para esse time francês, que precisa do Tony Parker e do Gobert com força máxima se quiser sonhar com medalha. E fechando o dia, Venezuela e China. Jogo muito disputado. A China jogando nas costas do Yi Jianlian. Yi Jianlian nesse time sofre porque não tem muitos jogadores de perímetro para fornecer a bola para ele. Na partida de hoje, o Ailun Guo esteve muito bem. Só que a Venezuela começou o jogo de maneira incrível, abriu uma diferença grande logo no começo. O Colmenares aparecendo muito bem. O John Cox, que é o primo do Kobe Bryant, que jogou muito bem contra os Estados Unidos hoje, não foi tão efetivo, mas o time teve alguns contribuidores importantes, como o José Vargas, por exemplo, um jogador muito experiente, ajudando muito. Só que a China foi se recuperando aos poucos, foi depositando todas as suas chances na mão do Yi Jianlian. E o Yi Jianlian é um dos melhores jogadores desse torneio estatisticamente e em termos de representatividade para uma equipe. Estaria aí na briga até para, se tivesse, por exemplo, primeiro time, segundo time, terceiro time do campeonato, o Yi Jianlian certamente estaria na briga aí para integrar parte dessas seleções. É um jogador muito bom, poderia estar na NBA,
tem muita técnica, muito recurso, mas acabou ficando queimado nos Estados Unidos com a questão da idade adulterada, também por não ter correspondido às expectativas, esperavam muito do Yi Jianlian, e ele não foi isso tudo. Foi útil, mas não foi isso tudo. Acabou ficando queimado. Na China, agora é um dos principais jogadores da liga, acredito que não volte mais para a NBA, mas condições técnicas ele tem sim, melhor do que muito jogador que está lá no melhor basquete do mundo. Enfim, o Yi Jianlian carregou a China mais uma vez passando dos 20 pontos, mais uma vez passando dos 10 rebotes, mas nem assim os chineses conseguiram a vitória. A China chegou até perto, mas a Venezuela conseguiu levar melhor, jogo decidido no detalhe, os chineses mais uma vez perdendo para sua própria inexperiência, muitos jogadores de potencial, mas que ainda tem muito o que aprender. Venezuela conseguindo sua primeira vitória nos Jogos Olímpicos, enquanto a China caminhando aí para terminar o torneio sem vitórias. Saindo do torneio masculino, vamos falar do torneio feminino, onde a seleção dos Estados Unidos também teve trabalho, mas por 7, 8 minutos somente. O time da Sérvia começou muito bem, jogando de maneira muito aplicada, mas a seleção americana, assim que começou a encaixar uma sequência, a Sérvia se destabilizou e o time começou a jogar da maneira que quer, da maneira que gosta, defendendo muito, pressionando muito a bola e fora dela. Diana Taurasi aparecendo no ataque solta, matando bolas de 3 como se não houvesse amanhã. Taurasi foi a cestinha do jogo. E depois que os Estados Unidos abriram uma grande diferença, o jogo ficou muito morno, porque a Sérvia não tinha forças para se aproximar, cortava até a diferença para 16, 18 pontos, mas os Estados Unidos respondiam. Quando os Estados Unidos diminuíam um pouquinho, a Sérvia lá conseguia uma sequência, os Estados Unidos iam e cresciam de novo, e foram assim pontuando, até já no último quarto colocar o time todo reserva para jogar, vitória já garantida. Algumas jogadoras aproveitaram muito bem a oportunidade, como a Angel McCoughtry, que foi muito bem, a própria Breanna Stewart, que é a rainha dos minutos finais, aparece sempre muito bem com jogos já decididos. Hoje anotou 17 pontos, terminou que ela está sendo uma das cestinhas do time nesses Jogos Olímpicos. Mas o grande nome, mais uma vez, foi a Diana Taurasi, 25 pontos, uma das cestinhas do torneio olímpico e, na minha opinião, grande nome desse time americano, grande esperança de mais uma medalha de ouro, se é que dá para falar em esperança, a seleção americana grande favorita. Também jogou a seleção espanhola que vinha de derrota exatamente para os Estados Unidos. A Espanha enfrentou a China e a China até tentou oferecer alguma resistência no começo da partida, só que as espanholas tinham a Alba Torres, que está inspiradíssima nesse torneio, uma das melhores jogadoras do torneio feminino. A Alba Torres com 32 pontos na partida, cestinha. Agora, as jogadoras começaram a esquentar as baterias. Ontem a gente já teve a Penny Taylor muito bem, aparecendo com 31 pontos pela Austrália. A gente está com muita gente esquentando e pontuando em grande volume. E a Torres apareceu bem com 32 pontos. A Astur Indur, depois de um primeiro tempo devagar, também veio muito bem para o segundo tempo. E a seleção espanhola passou por cima da China, conseguiu sua segunda vitória no torneio. E fechando a rodada feminina, tivemos Canadá enfrentando a seleção de Senegal. A seleção de Senegal é a seleção mais frágil desse torneio, mas esteve muito bem contra o Canadá dentro das suas possibilidades. Ofereceu algumas dificuldades, o Canadá teve dificuldade para pontuar, mas algumas jogadoras são muito superiores às jogadoras de Senegal. Aqui a Nurse, que foi cestinha do jogo com 14 pontos, a Tamara Tatum, que apareceu com 13 pontos e 10 rebotes, um double-double. A Traoré, senegalesa, jogou muito, foi a cestinha da partida, 24 pontos, mas se não for suficiente, o time de Senegal peca em aspectos técnicos, táticos, é um time muito inocente, acabou perdendo mais uma partida, tem tudo para ser o saco de pancadas desse grupo, sair com 5 derrotas em 5 jogos. Essa foi a rodada no quinto dia do basquete feminino e nesta quinta-feira teremos Brasil em dose dupla mais uma vez. Seleção masculina enfrenta a Croácia buscando embalar de vez nos jogos depois da grande vitória sobre a Espanha. E as nossas meninas
enfrentando a França no jogo de vida ou morte. A situação já está muito difícil. Se perder para a França, a seleção brasileira estará eliminada do torneio feminino dos Jogos Olímpicos. Enfim, galera, este foi o resumo. Acompanhe. Ao longo do dia, estaremos no nosso Twitter, nas nossas redes sociais, falando sobre o basquete olímpico masculino e feminino. Acompanhe tudo com a gente, todos os detalhes. Qualquer coisa, é só perguntar pra gente. Qualquer dúvida que tenham, deixa uma pergunta lá no nosso Twitter, @pickandrollbr, Facebook ou em qualquer outra rede social. A gente vai estar falando desse torneio olímpico, beleza? E amanhã, encontro marcado mais uma vez para o nosso resumo. Amanhã voltaremos a falar ao vivo falando sobre o jogo da seleção masculina, o jogo da seleção feminina do Brasil e toda a rodada do 6º dia de basquete, beleza? Encontro marcado esta quinta-feira, de quinta para sexta já, a partir da meia-noite e meia, a gente já vai estar ao vivo falando sobre tudo que rolou na rodada do basquete, beleza? Aquele abraço!